A Câmara Municipal de Luiz Gomes se reuniu em sessão na última quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. O ato solene foi para empossar os vereadores, o prefeito Carlos Augusto Tututa e o vice-prefeito Rildo Linhares, além da eleição da mesa diretora da casa, que será comandada pela vereadora Priscila Fontes. O evento contou com presenças de diversas lideranças políticas da cidade e da região, e os discursos tinham o tom e a avaliação dos avanços de Luiz Gomes nos últimos anos, também as perspectivas para o mandato que se inicia.